3 domingos, com a sexta-feira 4, está inteirando hoje, falando sobre o Pai Nosso. Falamos aqui no domingo atrasado, falando sobre o Pai Nosso que estás no céu, Quer dizer que se Ele é o Pai Nosso que estás no céu, se nós temos acesso a Ele como Pai, porque um dia nós nos tornamos filhos. Lá no João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que todos quanto receberam e creram, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Agora o Filho, hoje que nós nos tornamos, nós temos acesso ao Pai. Você, nos seus momentos difíceis, momentos que você está atravessando, você pode direcionar Ele como Pai, e Ele vai compreender você como filho, Ele vai socorrer você como filho. E vimos domingo passado, naquele estudo, dizendo: venha a nós o teu reino, O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é só manifestação de Deus na nossa vida física, porque tem pessoas que acham que por ele ser de Deus, agora ele não vai ter mais nada de dificuldade, porque Deus é obrigado a fazer na hora que Ele quer. Mas não é assim que funciona, não. A Bíblia diz que eu tenho que buscar o quê? Em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E hoje nós entramos aqui vamos estar no estudo aí, Mateus 6, versículo 10. Olha o que diz aí, venha o teu reino, olha a parte final, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Como eu estava falando aos livros domingo passado, venha a nós o teu reino. Agora, hoje, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, tá? É a oração que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos. Não é uma oração para ser rezada, para ser orada repetidamente, mas é uma oração que é um modelo de oração, é um modelo para você ter uma direção para você orar. E tudo que fala aqui, ele serve para a nossa vida diária, para a gente andar com Deus e viver na presença de Deus. Então ele diz aqui, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, igreja, lá no livro de Romanos capítulo 12, diz que ela é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Então, isso para a gente fazer a vontade de Deus, por que isso é importante? Você ter isso em mente, ter isso no teu coração, que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Porque fazer a vontade de Deus, quando você não tem isso, ela se torna um peso, um sacrifício. Se torna um sacrifício. Mas quando você entende que a vontade dele é boa e perfeita, você sabe que Deus, tudo que você está passando, tudo que você tem que esforçar para você servir a Ele, fazer a vontade dele, é porque Deus está privando você de acontecer coisas piores na sua vida. Tudo que Ele priva você hoje, tudo que Ele dá para nós vivermos, coloca como mandamento, é porque Deus sabe de todas as coisas lá na frente, o que vamos enfrentar lá na frente. Deus nos orienta nesse dia de hoje. Então, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, assim na terra como no céu. Vamos falar de primeiro como no céu, que está no final aqui do versículo, no final do estudo aqui, no terceiro parágrafo aí, como no céu, como a verdade de Deus é feita no céu. No céu, a vontade de Deus é realizada como autoridade e o que? Alegria. Então vamos falar aqui como nos céus. Igreja, é um exemplo que Deus vai dar para nós ao decorrer da Bíblia, você estudando a Bíblia, como é no céu. Como é no céu? Existe o que no céu?
existe primeiramente no céu uma autoridade soberana que é Deus. Deus é a autoridade máxima. Acima dele não há nada. Então existe no céu uma autoridade. E outra coisa que existe no céu, igreja, uma organização. Ali tudo trabalha em conjunto. Nada sai do propósito de Deus. Hoje a gente pode olhar notícia, olhar as coisas e ficar meio assim encucado com as coisas, mas nada sai do propósito de Deus, porque Ele é uma autoridade e Ele está sob controle de tudo. E no céu há a hierarquia dos anjos, né? Que é a hierarquia dos anjos, que é serafins, querubins, tronos, dominações, virtude, poderes, principado, arcanjos e anjos. Há isso tudo no céu. Lá, e você encontra na Bíblia as passagens que fala, lá no livro de Isaías 6 fala sobre os serafins, no livro de Hebreus fala sobre os anjos, Salmo 91 fala que os anjos, Deus ordena os seus anjos. Então, tudo está sobre o controle de Deus, tudo está sobre o céu, é uma organização total. Um dia, alguém tentou corromper isso que é organizado, tentou tomar o lugar de Deus. Aí o que aconteceu? Deus expulsou, porque lá não há uma coisa desorganizada. Ele queria fazer uma rebelião. Vem aqui no Apocalipse 12 para a gente ver aqui. Apocalipse 12, está na Bíblia aí, tá? Olha o que diz Apocalipse 12 aqui, que fala dessa rebelião. No céu é um lugar organizado. Olha o que fala dessa rebelião aqui, Apocalipse 12. Apocalipse 12. Versículo 7, como está no estudo aqui, 12, versículo 7. Então no céu é uma organização total, onde tem um soberano, e um dia tentaram contra aquele poder desorganizar, virar bagunça, alguém ocupar o lugar, mas olha o que aconteceu, 12, versículo 7. E houve batalha no céu, tá vendo? Houve batalha no céu. Houve batalha no céu, nem mais, houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam dragão com seus anjos. Então, ali é a história que diz que o dragão aqui que representa Satanás, que era o anjo de luz, ele tentou usurpar, tomar o lugar de Deus. Ali o que houve? Houve uma batalha no céu. Houve uma batalha onde o arcanjo e seus anjos batalharam contra aquele anjo de luz para poder expulsar ele dali. Olha o que diz no 8. Mas não prevaleceu, nem mais o seu lugar se achou no céu. O que aconteceu com aquele que quis bagunçar aquilo que é organizado? Ele foi expulso dali, porque ali, igreja, é onde controla tudo, e Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas. Então, assim na terra como no céu, Deus quer esse modelo para nossas vidas aqui na terra. Ele quer prevalecer a vontade dele na nossa vida, para quê? Para que a nossa vida se torne organizada. Você lembra de quando nós chegamos na presença de Deus para a igreja? Que bagunça estávamos a nossa vida? Uma hora você achava que estava sob controle, daí a pouco estava tudo saindo do controle, e era uma vida toda ruim, né? Aquela desorganização total. Talvez organizava uma coisa, estava bem no casamento, a situação financeira não ia bem aqui, e uma coisa acabava alcançando a outra, era desorganizado. Aí quando Deus nos trouxe para a presença dele, assim como é no céu, é também aqui na terra, na nossa vida, a vontade de Deus sobre nós para organizar o que está
desorganizado, porque você chega com a vida toda desorganizada. Ela vai ter que entrar nos eixos através do ensinamento de Deus e da palavra de Deus. Então, assim na terra como no céu, se tem organização, se tem uma autoridade lá no céu, que é Deus, Ele também nos dá uma autoridade aqui na terra. Ele dá para a gente uma autoridade para agora você lidar com situações, usar a sua autoridade, expulsar aquilo que está fazendo bagunça na sua vida, quando não tem coisa, não tem pecado, não tem situações que está querendo bagunçar. Então, para a gente usar essa autoridade, como você lembra quando Jesus entrou no templo, que tinha aqueles cambistas vendendo, comprando, trocando, o que Jesus fez? Um chicote e entrou. A minha casa será chamada casa de oração. Ele expulsou. Então, essa autoridade que existe do soberano, ele também dá para nós, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, para nós organizar, porque tem coisa na sua vida que você vai ter que lutar contra ela e expulsar, rejeitar aquilo da sua vida, assim como no céu, também na terra. É a oração do Pai Nosso, assim como no céu, como na terra também no céu. Então no céu há essa organização. Volte aqui no Romanos 12. Agora a gente vai ver, vimos assim como no céu, vamos ver assim como na terra. Na terra para nossas vidas, igreja, é a base dessa palavra de hoje, o que Deus vai falar. Na Bíblia aí, Romanos 12, tá? Romanos 12, versículo 2. Olha o que diz aí, ó. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Olha para você ver que Deus, Ele quer que nós obedecemos a Ele, lutamos para obedecer, para a gente provar, porque o homem, quando vai tendo experiência com Deus, o homem em sentido genérico, né? O ser humano, quando ele vai tendo experiência com Deus, ele vai provando de Deus, e quanto mais ele prova de Deus, o desejo dele é saciar de Deus. A vontade dele é essa, a vontade dele é manifestar o poder dele nas nossas vidas em geral. Isso que assim como no céu, também na terra. Quando Jesus nos chamou para a presença dele, nos deu a oportunidade de nós estarmos na casa do Senhor ouvindo a palavra dele, ele já começou fazendo uma obra, porque não foi nós que decidimos vir para a congregação, não foi nós, foi um dia Deus convenceu o nosso coração, usou as pessoas para nos convidarem, né? E nós viemos para a casa dele, estamos aqui, uma obra já está sendo feita. Quando o Espírito Santo nos convenceu do pecado e do juízo e mostrou que havia um Salvador que poderia nos salvar, ele nos convenceu que do pecado e do juízo, mostrou para nós que havia um Salvador, que era Jesus, que foi feito um trabalho naquela cruz, nós o aceitamos como Salvador. No mundo espiritual houve o que? Uma mudança. Nós fomos tirados do reino das trevas e trazidos para o reino da luz. Nós fomos tirados do reino de Satanás e trazendo para o reino de Deus. Deus deu para nós, igreja, um novo coração, como está lá em Ezequiel 36. Ele deu para nós um novo nascimento, um novo coração. Quer dizer, pastor, que eu tenho um novo coração? Quando a Bíblia fala de um novo coração, ela não fala desse músculo que bombeia o sangue para o cérebro. Ela fala de um centro onde nasce as vontades. No centro da nossa vontade existe um lugar que é chamado de coração,
mas pode ser como mente também, onde nasce a nossa vontade. Jesus chegou a falar que do coração do homem nasce as vontades, nasce os erros, nasce as coisas erradas. Jesus chegou a falar lá no Mateus capítulo 6, chegou a falar que de lá que nasce. Então Jesus mudou. A partir do momento que nós assentamos, começamos a ouvir, aceitamos o Salvador, Ele mudou isso, Ele mudou esse quadro. Mas agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós, começamos a caminhar, mas temos uma natureza que há muito tempo no mundo foi usada por Satanás. Às vezes ela está forte na nossa vida, forte ainda no pecado, nas coisas erradas, mas nós temos uma nova natureza. Agora o que eu tenho que fazer? Começar a dar ouvido a Deus e lutar contra isso, expulsar isso da minha vida, não querer mais aquela vida que eu andava, aquela vida errada, e buscar essa transformação diária. Os meus caminhos que eu trilhava, eu não trilho mais. Aonde eu pecava, eu não vou mais. Eu mudo o meu caminho e vou focando aonde? Na palavra de Deus, a vontade de Deus, que nós nos tornamos o quê? Santificamos a nossa vida. A vontade de Deus. Agora nós convivemos, igreja, com esse desejo de fazer a vontade de Deus, esse desejo de fazer a vontade de Deus, mas dentro de nós temos uma natureza humana, uma natureza caída, que ainda tem vontades aqui na terra, que ainda ela é sentimental, as emoções querem vir à flor da pele para poder operar. Nós convivemos com essa natureza, por isso que é necessário diariamente eu observar o que a Bíblia diz e buscar praticar e santificar a nossa vida, porque a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. Nós somos bons? Não somos bons. Jesus chega a falar no Mateus 6: vós que é maus, dá boas coisas aos seus filhos, e meu Pai que está no céu que é bom. Então nós somos maus, nós temos essa natureza caída, maligna, mas a vontade de Deus, como é boa, Ele nos ensina agora a fazer o quê? Fazer o bem, semear o que é bom, fazer para aquele que não te faz o mal, fazer para o bem, porque Ele está te ensinando como você lidar aqui na terra, como você ser feliz aqui na terra, como você deixar Ele trabalhar na sua vida, porque nessa natureza má, antes de conhecermos Jesus, a gente aprendeu mal, a gente conforme vinha também, levava, né? Dente por dente, olho por olho, bateu, levou. A Bíblia ensina a se bater, dá a outra face, dá a face agora de Cristo que Deus está operando. Por que, igreja? Se eu olhar como um sacrifício, eu não vou conseguir cumprir o que Deus fala, mas se eu olhar para isso como uma ótima vontade de Deus, Deus está trabalhando em nós a cada dia mais e mais, o que vai acontecer? Eu vou praticando, e quando você vai praticando, você vai sentindo a paz de Deus no teu coração, porque Deus está fazendo uma transformação. Nós somos agradáveis? Também não. Nós somos perfeitos? Nunca fomos perfeitos, né? O apóstolo Paulo chega a falar em Filipenses: não que eu alcancei a perfeição, mas prossigo. Deus agora quer que nós sejamos bons, agradável, né? Agradável para aquele que está do nosso lado, aquele que convive conosco, ou no seu casamento ali, dos seus filhos, os filhos com a mãe, no trabalho. Ele quer que nós sejamos agradáveis, usamos a palavra na hora certa, temperada com sal, palavras que venham produzir comunhão, não produzir contendas. É o que Deus nos ensina. Seja feito a sua vontade, assim na terra, assim no céu, como na terra. Aí nós vamos alcançando a perfeição. Nós nunca vamos chegar à perfeição, mas podemos a cada dia aperfeiçoar, melhorar. Hoje você pode olhar para a sua vida que está caminhando com Cristo e analisar como eu estava há um ano atrás, e analisar: será que eu estou melhor ou estou pior?
Você tem que analisar por quê. Se você vê aqui na Bíblia, o apóstolo Paulo fala de algumas igrejas que elas retrocederam. Os Gálatas mesmo, o apóstolo Paulo fala que eles corriam bem. Quem impediu eles de correr? Então estamos arriscados também a isso, a retroceder, a tornar simplesmente Cristo na nossa vida como uma religião. Saímos da religião tradicional, agora somos da religião dos crentes. Mas é para isso que Deus chamou para fazer uma transformação, da vontade dele que é boa, agradável e perfeita se manifestar na nossa vida. E Deus, igreja, Ele quer, como lá no céu tem aquela organização, por isso que Ele nos dá autoridade, por isso que Ele nos dá o poder dEle, para nós enchermos do Espírito Santo, ter força para poder resistir o diabo. Resistir, às vezes, igreja, o diabo, é resistir nós mesmos, o nosso eu que quer prevalecer. Ali quando o seu coração queirar, quando a sua boca coça para falar, sua língua coça para falar coisas que não deve, você deve usar esse poder, porque você está fazendo a vontade de Deus. A Bíblia nós temos que estar pronto para ouvir, tardio para falar. A nossa natureza carnal é o que? Ouvir, não ouvir, falar muito. Isso tem que mudar, porque é a vontade de Deus que é boa. Ah, pastor, não aguento. Quando vejo, a Bíblia diz que se a minha língua for assim, a minha religião aqui é tudo vã. Se eu não controlar, e se eu controlar a minha língua, a Bíblia diz que eu controlo o corpo todo. Então essa é a vontade de Deus, igreja. Assim como no céu é a organização, é organizado, também na nossa vida. Então ele começa o versículo dizendo aqui, o capítulo dizendo aqui, ó. Olha o apóstolo Paulo falando para os romanos, igreja, forte aqui, ó. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão, tá? É um pedido, igreja, que está implorando para eles, ó. Pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Como era o nosso corpo, igreja, antes de conhecer Jesus? Era como sacrifício na mão do diabo, nas noitadas, fazendo coisas erradas, prostituindo, bebendo, fumando, brigando. O nosso corpo era oferecido a isso. Hoje Deus nos chamou, nos tornou um santo, nos tornou uma oferta viva. Por isso que esse culto racional, a religião é diferente. Você não entende nada, faz as coisas porque alguém manda, sem entender, não chega a resultado algum porque não entende o que está fazendo e faz. Mas hoje você consegue perceber, saber qual é a vontade de Deus. Agora, por que eu tenho que oferecer o meu corpo como sacrifício vivo? Porque às vezes eu vou ter que fazer uma força, às vezes eu vou ter que fazer um esforço a mais para poder agradar a Deus, para poder viver oferecendo em oferta. O seu trabalho, aonde você trabalha, você tem que ser um bom funcionário, porque é uma oferta a Deus. Você tem que ser um bom pai, é uma oferta a Deus. Você tem que ser um bom filho, uma boa esposa, porque você está oferecendo o seu sacrifício, porque Deus é em primeiro lugar. Porque a gente tem que ter essa consciência, porque tudo que fazemos é para a glória de Deus. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. E chegando a Deus como oferta, vai ter o que? Fogo, vai ter manifestação de Deus. Porque a nossa vida não é uma coisa aleatória, uma coisa de qualquer maneira mais. Agora eu tenho que observar porque, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional, culto inteligente, racional. Você tem condições de saber o que você está fazendo. Não sede, versículo 2, não sede conformado com este mundo, tá vendo? Não conforme com o padrão do mundo. O mundo não tem um padrão, ele tem um padrão. Sempre, igreja,
tudo que chega até nós. Você acha que uma novela, quando é feita, ela não é feita com um propósito, igreja? É um padrão que o mundo apresenta para você colocar sua vida naquele padrão. Uma moda também é a mesma coisa, é para você entrar naquele padrão, no padrão do mundo. E o mundo está sempre trazendo coisas, apresentando para nós, para a gente tornar a forma daquilo que é apresentado. Mas a Bíblia diz: não conformeis com a forma, né? A forma deste mundo, mas transformais. Agora a forma que tem que ser como o exemplo que está na palavra de Deus. A forma tem que ser como Cristo, porque Ele é a base, Ele é o ponto de partida para nós. Ele é o princípio, Ele é onde tem tudo que precisamos para ter uma forma boa, agradável a Deus e que deixe muito fruto aqui, ó. Aí ele diz aqui, ó, e não conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação dos vossos entendimento. Por isso que é necessidade, igreja, que nós temos para colocar, para buscar, para ler, para encher-se da palavra de Deus, há uma necessidade. Se você faz ou não faz, é problema de cada um. É cada um que vai deparar com situações lá na frente, não vai ter força, não vai ter suprimento de Deus para poder vencer aquele, porque hoje é necessário, enquanto está tudo bem, né? Os dias não são maus, os dias estão bons, as coisas é necessário que eu coloque palavra de Deus no meu coração. Ó, a tua palavra guardei escondida no meu coração, Salmo 119, para não pecar contra ti. Se você vai trazendo palavra de Deus, estudando, não só estudar, fazer uma coisa assim religiosamente, mas estudar, trazer, meditar, trazer para o teu coração, ela ficar no teu coração. Quando você deparar com uma situação ao contrário, a primeira coisa que o Espírito Santo vai trazer é trazer na sua memória aquilo que você guardou, aquilo que está no teu coração guardado, para você combater aquilo ali. E a palavra de Deus, igreja, ela vai transformando. Assim, igreja, você pode prestar atenção. Você diante de uma televisão ou de uma rede social começa a ouvir notícias ruins para você. Daqui a pouco você está oprimida, sim ou não, abatida, com medo até de sair lá fora. Por quê? Porque aquelas notícias ruins, ela vai fazendo uma transformação, ela vai achando lugar na minha mente e o medo vai tomando conta. Assim também é a palavra de Deus. Quando ele vai estudando, meditando, meditar é o que? É trazer a sua vida para a história. Como você estivesse ali vivendo, vai te dando encorajamento, vai te levantando, vai te fortalecendo. Mas o diabo é tão esperto, igreja, nesses dias de hoje, que ele tem arrumado tantas distrações para que o povo de Deus não envolva com a palavra. Talvez você chegue no culto em certos lugares, é mais louvor, mais canto e a palavra de Deus. Por quê? E chega em casa, a pessoa envolve com tanta coisa, né? Talvez perde um tempão ali na rede social, mas a palavra encontra pouco lugar. Quem vai sofrer lá na frente, igreja? É Deus? Não é nós, porque nós deixamos de ocupar o nosso coração com a coisa que tem que ser ocupada, que é a palavra de Deus. Porque a partir do momento que você vai lendo, relendo, meditando, a sua mente vai sendo transformada, vai gerando fé no teu coração, o seu coração vai sendo transformado ali do seu interior, vai gerando vida e força para que você agora pratique a palavra de Deus. Por isso que quando essa oração foi feita, fazer a tua vontade assinada, é uma oração, um pedido de Deus, um pedido para Deus. Esse pedido nós temos que pedir para Deus diariamente, para fazer a vontade dele e se colocar verdadeiramente para poder fazer, deixando de olhar a forma do mundo, não espelhando em ninguém. Você pode ver uma pessoa, talvez uma pessoa lá fora não busca Deus, está prosperando, está com saúde, você está buscando Deus, está com enfermidade, e a gente começa a pesar a nossa vida. O povo, o diabo começa a fazer a obra. Igreja, nós estamos com Deus, é Deus que cuida de nós, é Deus que nos
que cuida de nós na nossa caminhada, porque o que está pronto é para poder servir. Aí a Bíblia diz aqui, ó, e não sede conformados com este mundo, mas não sede conformados com este mundo, mas sede transformados, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O entendimento tem que ser transformado para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim como na terra, assim como no céu na terra, é isso que Deus quer, igreja, que nós experimentamos. Olha o versículo 3, experimentamos a vontade dele, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não pense além do que convém, né? Deixa sua mente viajar para você ver, igreja. Você tem que controlar os seus pensamentos, controlar. Se você deixar sua mente, daqui a pouco você está pensando em coisa que não traz resultado para a sua vida. Os pensamentos nossos, igreja, nós temos que confrontá-los. Você está pensando uma coisa, não deixa aquilo ganhar vida, não deixa aquilo ganhar vida, confronta com a palavra de Deus. Você não tem condições de tirá-lo, mas você tem condições de ocupar com a palavra de Deus, combater o seu pensamento, porque você tem que pensar aquilo que convém. O que convém a gente pensar, igreja? Pensar no que Deus diz, nas coisas lá do alto, que está fazendo parte da minha vida. Aqui para você ver, ó, porque pela graça de Deus que me é dada, digo, o apóstolo Paulo dizendo, a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Se você começar a pensar, daqui a pouco você está pensando que Deus não está agradando em você, que as pessoas não estão, porque é isso que é na nossa natureza. As pessoas não estão gostando de nós, né? Você vai viajando aquele pensamento. Agora, eu tenho que trazer o meu pensamento para a palavra, pensar naquilo que a Bíblia diz, que Deus, Ele me ama. Deus, Ele me ama. Ele me ama em todo o tempo. Aqui, ó, de si mesmo do que convém. Antes, pense com moderação. Pense. Olha para você ver, igreja, o que a Bíblia fala a respeito de pensamento. Pense com moderação. Não fica ansiosa com as coisas, ocupando a sua mente com coisas que estão para poder acontecer, vivendo o amanhã, trazendo os males da manhã para o dia de hoje. A Bíblia diz que cada dia tem o seu mal, não é isso? Se eu sou ansioso, eu trago o amanhã para hoje, eu trago o mal de amanhã, eu não estou suportando nem o de hoje. Então eu tenho que pensar com moderação, eu tenho que analisar aquilo que eu estou pensando, eu tenho que sair de mim e pensar, esse pensamento não está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso e isso. Ah, pastor, mas não é fácil, mas o primeiro combate que temos é aqui na nossa mente, combate da mente, porque agora você tem a natureza de Deus, o Espírito de Deus, mas você tem uma natureza caída que quer reinar, que quer aflorar. Mas quanto mais você fazer a vontade de Deus, assim como no céu na terra, fazer a vontade de Deus, lutando contra as suas vontades. Até Jesus passou por isso, igreja. Você lembra no jardim do Getsemane? Está aqui nesse estudo aqui, ó. Está aqui nesse estudo. Jesus, naquele momento que ele estava no jardim de Getsemane, ele sentiu o peso daquilo que ele ia passar. Ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sentiu. É claro, deixa eu explicar para você. Todas as lutas nossas, ela não é 1%, ela não é 1/10% daquilo que Jesus passou, entende? Porque o que ele passou, ninguém consegue passar. Estava sobre ele o peso da humanidade toda sobre ele. A Bíblia diz que ele chegou a suar sangue, pingou sangue, porque foi um peso, mas ali é um ensinamento, porque ele pediu Deus, ele viu a natureza, que ele era humano ainda, querendo prevalecer, mas ele quer que seja feita a tua vontade. Quando a sua natureza quiser prevalecer, pode apresentar a Deus: meu Deus, eu estou nesse pecado, mas
Eu não quero isso para mim. Seja sincero, porque o que Deus procura o quê? É sinceridade diante dele, apresentando as nossas causas com sinceridade, porque é isso que vem a vontade dele. Quando ele encontra sinceridade e rejeitamento, eu peço, apresento a ele e começo a combater, começo a desviar daquilo que me causava aquele dano. Igreja, vai havendo essa transformação, e quanto mais é transformada a sua vida, mais para perto de Deus você está, mais exemplo aqui na terra você vai ser, exemplo para as outras pessoas, porque as outras pessoas estão de olho em nós, estão olhando para nós, para ver se exala Cristo em nós, se nós espelhamos Cristo, nós somos o bom perfume de Cristo. Agora, por isso vem a nossa parte a fazer, pense com moderação, pense como a palavra aqui, ó, a palavra diz, pense com moderação, conforme a medida de fé, tá vendo? A medida de fé, Deus já deu uma medida de fé para cada um, a fé, cada um de nós já tem uma medida de fé. A partir do momento que eu vou buscando, executando o que ele fala, essa fé ela vai sendo mais forte, vai fortalecendo, eu vou crescendo na fé, no conhecimento. Mas conforme a medida de fé, é o tanto que você precisa para começar o combate, para começar a deixar a vontade de Deus prevalecer na sua vida. Aqui, ó, segunda medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, o primeiro passo, igreja, quando nós chegamos na presença de Deus, nós nascemos de novo, essa medida de fé já está em nós. Agora, lembre, assim no céu como na terra, lá um reino organizado, uma organização. Aqui na terra a nossa vida também tem que se organizar. Não pode ser uma vida que uma coisa vai, a outra não vai, e fica aquela confusão, uma área atingindo a outra. Agora, é necessário que eu observe a palavra e peço, Deus, quero fazer a tua vontade. E às vezes a vontade dele vai nos privar de alguma coisa, vai tirar alguma coisa, vai nos pedir alguma coisa, vai nos desafiar às vezes para que a gente pratique o que ele fala. Para quê? Porque lá na frente nós vamos compreender o porquê passamos por aquilo, o porquê vivemos aquilo e sobrevivemos e saímos lá na frente. Fazer a vontade de Deus. Vamos lá no Mateus para a gente terminar aqui. Vamos lá no Mateus 6, 10, para a gente encerrar aqui, igreja. A gente está estudando o Pai Nosso, tá? E no Mateus 6, 10 aqui, Mateus 6,10 diz aí, ó: venha o teu reino, seja feito a tua vontade.